E aí galera, começando mais uma vez aqui o nosso programa Investindo na Bolsa, né? Ou seja, hoje é dia 28/8, 28 de agosto. Quarta-feira. Quarta-feira. A gente vai começar, inclusive, gravar agora 5 para as 10, né, da manhã. A gente vai começar a falar o horário, exatamente porque pode ter alguma mudança e você ficar perdido aí durante o dia do que nós falamos, né? Título inusitado aí, né, que é o Amazônia, né, que é curioso, mas nós vamos falar disso também. Estou aqui mais uma vez com a presença luxuosa aqui do Matheus Nunes, que é meu assessor galera? da Invest Smart XP, né? E a gente vai estar discutindo um pouco das nossas percepções com relação ao mercado aí nessa quarta-feira, né? E aí, Matheus, como é que tá as coisas? Conta pra galera aí. Então, como você falou, né, quarta-feira de manhã cedo aqui, tá tudo muito bem. Na verdade, o mercado não tá tão bem assim, né? A gente teve essa crise aí. Mercado em chamas? Teve essa crise na Argentina, depois já emendou aí com uma crise do Brasil, envolveu até o pessoal lá do G7, envolveu a França, a situação ficou bem confusa. Muita coisa aconteceu nesses últimos dias aí. E a ideia é a gente falar um pouco mais sobre isso aí. Esse assunto da semana aí, que é o Amazônia pegando fogo, aí é um assunto que, na verdade, eu acho que ele vai impactar no Brasil. Eu acho que, claro que impacta, a gente percebe agora, mas eu acho que a nossa imagem ficou arranhada. Eu achei que teve um exagero aí por parte da mídia e, enfim, eu acho que, para quem não conhece o Brasil, eu que já viajei o mundo afora aí, eu sei que eles acham que aqui é futebol, samba, Pelé e Rio de Janeiro e Amazônia, né? Agora, incluindo aí a Amazônia pegando fogo. Então, foi muito ruim isso aí. Eu acho que a maneira que foi apresentada, é claro que nós temos um problema, mas de qualquer forma eu acho que ele foi hiperdimensionado. Enfim, pra gente o que interessa é o resultado disso, e o resultado eu acho que a médio e longo prazo ele atrapalha um pouco a gente, sim, sabe, Matheus? Embora eu acho que a crise, a gente já vai soltar, embora a gente tenha colocado esse título, eu acho que a principal crise que a gente está tendo aqui no preço da nossa bolsa está relacionado ainda a essa crise Estados Unidos-China, né, Matheus? Eu acho que é o principal ingrediente aí que acaba atrapalhando um pouco o nosso mercado aqui. A gente continuou com a saída aí de capital aí, aquela UBS também fez uma recomendação, são de investidores, basicamente investidores internacionais que deram uma saída de capital, né? Então assim, a gente ficou realmente, nós estamos travados aí nessa faixa de 97 mil pontos, né? O mini índice aqui já abriu hoje aqui caindo no 0,80, mas eu acho que muito mais uma correção da subida que deu ontem. Mas enfim, Matheus, o que você está achando dessa guerra comercial? Fala um pouco, qual que é a sua impressão dessa semana do que está acontecendo, sério? Voltando um pouco lá para a questão da Amazônia e essa questão que teve lá com o Macron na França, e o Macron até tentou envolver isso daí no meio político, né, para tentar talvez colocar algum tipo de sanção, mas acabou que essa ideia dele não foi para frente, né? Então lá no G7, que foi o encontro que aconteceu aí no final de semana, aconteceu tudo razoavelmente bem. Eu acho que sim, pegou meio mal para o Brasil, mas eu acho que só pegou mal, mas acho que não vai passar muito além disso. Acho que vai ficar por isso mesmo. Acho que foi mais ou menos resolvido. Ofereceram até ajuda financeira aí para o Brasil, para ajudar a apagar os incêndios lá. O Bolsonaro recusou, né? Recusou, acho que só do parte da França, né? Não sei se foi da Alemanha, eu acho. Da França e da Alemanha. Mas, assim, eu acho que passou isso já. Acho que nesse ponto específico já foi esperado, mas é o tipo de coisa que acaba que gera ruído, gera estresse, e tira o foco assim das questões que deveriam estar sendo discutidas aqui no Brasil, e por causa desse tipo de confusão que não deveria ter nem começado, né? Mas além disso tudo, a gente teve também esse outro ruído que foi aí aquela questão envolvendo o Rodrigo Maia, e isso eu acho que prejudicou mais. Na verdade, na segunda-feira, deu a notícia depois do fechamento do mercado, né? O mercado estava prevendo uma queda absurda, que na verdade também não caiu muito, né? Eu acho que eu imaginei, na verdade, que ontem, né, na terça-feira, a gente teria um impacto maior desse fato aí do Rodrigo. Acabou que ele ficou meio assim, perdido, acabou que a Bolsa não perdeu, assim. Eu acho que a denúncia deu uma enfraquecida, eu acho que foi isso. O mercado deu meio que falar, não, isso aí não vai dar em nada, sabe? Assim, a sensação que eu tive, até pela resposta que ontem o mercado deu uma subida, né? Mas eu fiquei preocupado, te confesso, na segunda-feira à noite, imaginando que isso fosse repercutir em função dele ser grosseiramente aí falando, um cara que está fazendo essas propostas rodar. Então o mercado, ainda que ele seja um corrupto,
né, o mercado fica achando que vai ter que escolher um novo presidente da Câmara, né, se por acaso ele cai, e isso pode atrapalhar o andamento das reformas que precisam ser feitas rapidamente. Né? Mas acaba que tudo isso vai demorar tanto tempo, né, ter esse tipo de coisa. Até ele expõe que ele seja preso, vai demorar muito tempo para poder então, acontecer. Eu acho que em D+0 assim, hoje não vai atrapalhar tanto o andamento de qualquer coisa lá em Brasília. Um outro fato também interessante e ruim, né? A gente está falando inicialmente aqui só dos fatos ruins da semana, depois nós vamos contar aquilo que interessa mesmo assim, para o investidor, a gente vai focar mais no assunto. Parece estar consolidando mesmo a vitória do Alberto Fernandes lá. Saiu uma pesquisa, parece que ele abriu a margem, tem uma margem maior agora de 52% a 53%. Enfim, essa história da Argentina aí eles vão eleger esse cara mesmo e vamos ver como é que é o mercado. Mas eu acho que o que tinha que repercutir também já repercutiu, porque senão ontem a gente teria uma movimentação diferente em função dessa confirmação da vitória desse futuro novo presidente da Argentina aí, né? Então, eu acho que o mercado tá absorvendo. Eu acho que a gente já caiu tanto, Matheus, assim, para chegar aos 97. Aqui no Brasil ou na Argentina? Não, eu acho que aqui no Brasil, em função dessa confusão toda da Amazônia, essa continuação da crise Estados Unidos-Trump, mais esse fator da Argentina, a gente já caiu, que o mercado já tá, eu acho que ele tá meio que encontrando o fundo dele aí para poder... Será, Rodrigo? Eu acho. Não tem um alçapão no fundo do poço? Eu acho que não, eu acho que na verdade, é o seguinte, separar, foram muitos fatos essa semana passada, se tivesse realmente que afundar mais, eu acho que pode descer até 95 mil pontos, aí pode acontecer, inclusive vai ser o que eu vou falar daqui a pouco, que é um dado interessante para quem está posicionado como eu, poder avaliar. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente já está meio que encontrando um fundo. Você pega para você ver a própria Petrobras mesmo, ela bate no 24, vem no 23,80, mas ela está resistindo ali nessa faixa dos R$24, e não está cedendo mais do que isso, ou seja, ela chegou nos 24 de uma maneira rápida e depois ela acabou ali meio que encontrando um fundo, né? Tanto ali, exatamente, então ela não está rompendo aquilo ali, né? Eu acho que é muito importante a gente dar uma percebida. Eu vou abrir uns gráficos daqui a pouco para vocês darem uma avaliada. O que acontece com o modelo, toda a bolsa ela sobe, né? Fazendo teoria de Dow mesmo, ela sobe, desce, e essa queda que a gente teve nos últimos 15 dias, a gente tem, até vou mostrar aqui numa fotografia daqui a pouco, ela demonstra exatamente que são ciclos naturais, entendeu, Matheus? Que sempre ocorrem, ou seja, quem está investindo na bolsa, imaginar que esse mercado vai subir de maneira reta, sim, eu acho que é um grande equívoco. Por exemplo, se a gente for aqui para a tela aqui do computador, aqui, ó, a gente vai observar o quê? Nós tivemos aqui no cenário a partir de 2018, por exemplo, do mês 6. Você vê que a gente teve altas e baixas, né? Ou seja, obedecendo a teoria de Dow, de sobe e desce, tá certo? E nós estamos tendo simplesmente mais uma queda aqui, ou seja, que está sendo essa queda aqui, que ela é muito forte, alguma coisa entre 12% aí, mas você percebe que ela está seguindo. Nós temos uma tendência a partir de 2018 aqui, ó, que é saindo de 68 mil pontos e chegando no pico máximo de 106 aqui, a gente tem observado um crescimento importante. Então, ou seja, a gente imaginar que essas quedas, elas são quedas que o mercado realmente está mudando de direção, o gráfico mostra nitidamente que a gente tem uma tendência altista, né? Ou seja, nós estamos fazendo o que o mercado chama de correção para uma possível nova alta. Então, eu ainda continuo esperançoso, ainda acho que nós vamos sim, e acho que isso está sendo uma correção aí natural. Obviamente os fatos, né, acabam pressionando essa tendência que a gente tem agora, essa correção agora, mas a gente continua. Quem abre um gráfico desse aqui, que é um gráfico semanal, vamos voltar aqui mais uma vez aqui, ó, a gente observa essas duas linhas aqui amarelas, esse corredor que eu criei aqui, é nítido que nós temos uma tendência altista, ou seja, o mercado ainda não virou para apontar para baixo aqui, entendeu, Matheus? Então a tendência é altista, e essas correções são correções naturais. Na verdade, eu vou até arredar o gráfico para cá aqui, ó, lá, para poder ver. Olha para você ver, nós temos uma tendência de alta sim. E se essa tendência não foi revertida, né? É o que você está falando aí, usando uma análise gráfica, né? Isso, sim. Algumas pessoas usam no mercado, algumas pessoas utilizam esse tipo de ferramenta, mas é sempre bom lembrar assim, também que muita gente não gosta muito desse tipo de análise, essa análise técnica, essa análise gráfica, e acha que não é a melhor forma de analisar esse tipo de, aquele Luiz Barsi, coisa, né? Vários investidores são meio céticos com relação a ela, e mesmo que você não ache que faz sentido a análise gráfica,
E tem também outros fundamentos que você pode olhar para fazer esse tipo de análise, que é o que normalmente a gente comenta aqui no programa, né? A gente fala muito mais aí de cenário, de visão de mundo, de que você acredita que vai acontecer com o mercado real como um todo, e até olhando muito o ponto macro, né, que a gente falou bastante aqui, do que esse tipo de análise gráfica. Mas acaba que uma coisa... Ela complementa, eu acho. Tá parecido com a outra, né? Sim, Se você for olhar o que está no gráfico que a gente fala aqui, tá mais ou menos parecido. Os dois indicam em um cenário mais otimista assim para o médio prazo. Para o médio prazo. Eu, na verdade, quando eu apresento esses dados, por exemplo, aqui, na verdade eu tenho uma característica também, mas né, tem dois universos, o gráfico e o fundamentalista. Na verdade, as histórias todas que a gente conhece, verdadeiras de êxito, elas estão relacionadas a um conceito fundamentalista. Mas eu apresentei aqui, acho que é importante vocês perceberem isso aqui, dar essa realmente desde 2018 que nós estamos tendo uma onda altista, que é o que o mercado chama. Eu acho que é importante mais como histórico do que aconteceu, do que objetivamente vai acontecer, né? Porque na verdade ele conta aí uma história, conta né? A história do que aconteceu. A gente tem esses problemas agora e os fatos, na verdade, são sempre mais importantes do que o gráfico. É mais ou menos isso que o Matheus... Ou seja, se você tiver um gráfico que está apontando para cima e você tem um fato super importante, sei lá, morre algum desses presidentes aí, acontece alguma coisa séria, todo esse histórico de gráfico ele vai se quebrar, né? Porque existe um fato que realmente destrói tudo aquilo. Mas isso aqui é mais para a gente perceber, porque esse recuo, essa correção que a Bolsa está fazendo, Matheus, ela acaba, eu vou mostrar um gráfico aqui daqui a pouquinho, exatamente fazendo isso que o mercado conta isso historicamente. As pessoas compram no alto, no momento que a Bolsa começa a cair, elas ficam com medo e vendem aquilo ali e acaba fazendo um circuito de perder dinheiro ao invés de ganhar dinheiro, né? Então ela compra quando ela tem a imprensa, sempre a imprensa comum que eu estou me referindo, ela sempre dá notícia dos fatos da Bolsa de uma maneira muito atrasada, chega muito tarde. Então quando fala assim, ação de não sei o que está subindo muito, normalmente é porque essa ação já subiu absurdamente, aí aquele desavisado do mercado que está assistindo um jornal convencional, né, ele acaba entrando nesse momento e perdendo, né? Que algumas pessoas falam que essas grandes altas aí acontecem em 3 momentos, né, Rodrigo? Realmente um primeiro momento, que é o começo aí da alta, aconteceria aí movimentado aí pelos grandes investidores institucionais, que seriam os primeiros a entrar. A segunda pernada da alta aí seria os fundos de investimentos, de varejo, talvez. E né, a terceira perna da alta seria quando aí os desavisados aí entrassem, porque viu no Jornal Nacional, e quando esse tipo de notícia chega num público muito grande, ela já chega meio tarde, né? Então, o pessoal que fala desses 3 momentos aí da alta costuma falar que quando isso acontece é porque já tá chegando na hora aí de cair de novo, mas é só uma teoria aí. Se a gente for aqui, mais uma vez, eu quero mostrar esse gráfico aqui no computador, só para reiterar aquilo que eu falei. Historicamente, desde 2016, a gente vem seguindo uma alta e tendo umas quedas, por exemplo, aqui, importantes. Que gráfico que é esse aí? Esse é um gráfico do Ibovespa mesmo, exatamente falando como é que é feita exatamente essa correção. Então você vê aqui, no começo de 2016, subiu muito, depois caiu 13%, voltou a subir, depois caiu 18%, voltou a subir, caiu 19%. Então assim, depois aqui, você vê que em 2018, aqui no coisa, ele teve uma queda de 33%. Isso aí tá em real ou tá em dólar o Ibovespa aí? Você sabe, essa informação aqui eu não tenho. Essa informação eu até peguei, eu acredito que ela esteja em dólar, porque até o desenho gráfico dele aqui está um pouco diferente do Ibovespa, né? Mas eu peguei isso no site, inclusive. Eu peguei isso até do Twitter do Breda, isso aqui que eu peguei. Então você percebe aqui exatamente. A escala é logarítmica. Exatamente. Você tem uma movimentação, ou seja, aquilo que a gente chama de correção, é natural. É claro que a gente não pode perder aquilo que a gente está falando, nós estamos apresentando, o Matheus falou muito bem, essa questão gráfica, muito mais para estar contando uma história, né? É claro que você não pode perder o fundamento que você tem e a impressão que você tem do que vai ser da agora para frente. Ou seja, se tivermos, como eu falei, se acontecer um fato gravíssimo aí, sei lá, morrer alguém, acontecer uma guerra aí, toda essa questão histórica ela é realmente esquecida e a Bolsa muda a direção completamente. Então, a questão do que vai acontecer, eu acho que o conceito mais acertado, mais assertivo, é você realmente ter uma visão fundamentalista do que você está fazendo. Não é isso, Matheus? O que você acha? Você tem que ter uma tese aí que faça sentido, né? Normalmente para uma
tese for fazer sentido, tem que ter algum embasamento lógico aí, com dados, com fundamentos, né? Então, você tendo aí uma tese que faça sentido, aí você pode investir nela. Mas a gente estava até conversando recentemente, eu acho que ontem, né, Rodrigo, com relação a essa questão de você investir um dinheiro na bolsa, talvez uma quantidade grande, acreditando aí nessa sua ideia, acreditando na sua tese, mas por algum motivo você colocou uma parte muito grande aí do seu patrimônio e acontece uma reviravolta na sua vida e você precisa sacar o dinheiro. É importante você ter esse equilíbrio. Aí nesse momento, supondo, você colocou 100% do seu patrimônio financeiro aí na bolsa, acreditando que e vai subir, que vai dar certo, talvez realmente suba, mas por algum motivo a bolsa caiu um pouco e você nesse mesmo momento aí precisou sacar o dinheiro, entendeu? Eu acho que esse é o tipo de coisa que talvez onde esteja o principal perigo de investir na bolsa é quando você coloca uma quantidade muito grande aí, ou talvez um recurso tá desequilibrado, né? Entendeu? A proporção de renda variável e a proporção de renda fixa, não tem uma reserva de emergência bem construída, e quando a situação cai, ou você desespera ou você precisa aí de sacar o recurso porque aconteceu alguma outra coisa na sua vida, e aí sim, de fato, eu acho que é uma chance muito grande de ter uma perda aí, muito grande, e se você vender de fato, aí é irreversível, né? Enquanto você está posicionado, né? Você realizou, enquanto você está posicionado na ação, qualquer oscilação que acontece é só uma variação no preço, mas a partir do momento que você realmente vende isso, essa desvalorização do seu patrimônio, ela vira de fato aí uma perda, né? É o que eu acho, assim, eu tenho conversado muito sobre isso, não só com o Matheus, mas com outras pessoas, lendo muito a respeito. Eu acho que uma das dicas mais importantes, assim, é se avaliar que tem duas coisas, uma é preço e outra é valor da empresa, né, Matheus? Eu acho que isso é um dado, assim, para as pessoas poderem pensar. O que acontece? Você pega, por exemplo, igual existe essa variação, Petrobras chegou a cair 15% aí nessas 2 semanas. Se você parar para pensar objetivamente, ela continuou com a mesma produção, ou seja, a empresa continuou do mesmo jeito, ela pode ter diminuído um pouquinho no faturamento dela ali, por causa de uma situação, ou até mesmo aumentado, mas você percebe que esses 15% que ela cair, ou possivelmente quando isso reverter e passar do preço dela, é uma hipervalorização também, que você tem que entender qual que é o valor daquela empresa. Então, quando você for escolher uma empresa para você ser investidor dela, dá uma analisada nela, o seguinte, por exemplo, você pega a Petrobras, Blue Chip, essas Blue Chip de maneira geral... O que é Blue Chip? Blue Chip são boas empresas, são empresas que já têm um grande capital no mercado e que não vai acontecer essas situações absurdas de movimentações, a não ser que tenha um fato igual aconteceu com o Carvalho. É uma empresa que tem um volume muito grande e que ela, teoricamente, ela tem uma estabilidade, né, de preço, ou seja, ela não vai dar ganhos absurdos, né? Daqui a pouco nós vamos falar inclusive da Telebrás, né, que foi uma loucura que está acontecendo no mercado. Mas normalmente essas empresas ela tem um valor, movimentos mais tranquilos. Então você tem... as Blue Chips são as grandes empresas, né, resumindo, são as empresas grandes, consolidadas, aí, uma Coca-Cola da vida, um banco Itaú, digamos assim. Bradesco, Itaú, Vale, Petrobras, todas essas aí são as grandes empresas que têm um volume de capital absurdo e que tem uma coisa já consolidada mesmo, ou seja, não vai acontecer, a não ser que tenha, igual aconteceu o Petrolão, igual aconteceu o acidente da Vale. Mas de maneira geral, até para a gente entrar nesse assunto da Telebrás, você tem que observar a questão que o preço está naquele momento e qual que é o preço real daquela empresa. Porque o mercado, em função de diversas coisas, políticas, essas confusões todas, ele costuma distorcer o preço daquela empresa. Então, ou seja, quando a empresa que tem um valor, exemplo, a própria Petrobras, ontem o Banco Bradesco colocou que o preço dela em 2020 vai ser R$38. Então, ou seja, você vê que é uma perspectiva. Então, eles já estão abrindo um cenário. Então isso é uma análise, que o Bradesco fez aí no olhar aí dos analistas do Bradesco, a ação da Petrobras vale, então, R$38. Irá valer, né? No final de 2020. Exatamente. Né? É um número muito importante. Se você parar para pensar bem acima aqui, dos 24, 25 que é o que está hoje. Então, se você parar para pensar, olha como é que é uma oportunidade. Partindo desse, vai dar mais ou menos mais de R$10, nós estamos falando aí de mais de quase 50% de crescimento. Ou seja, o que vai te dar 50%?
E dificilmente vai acontecer alguma coisa, um fato relevantíssimo, a não ser que, sei lá, o que pode acontecer, pegue fogo em tudo da Petrobras, né? Já seguindo essa tendência da Amazônia, né? Que tudo vire pó e pegue fogo. Eu acho pouco provável. Então a ideia é que esse papel chegue realmente, é isso que eu estou querendo estabelecer. O preço, não digo que ela vale 38, mas a verdade é que realmente 24 está muito abaixo do preço real dela, né? E está tendo uma distorção agora para baixo, que pode, nesse momento, ser mas assim, é bom ter uma percepção. Tem, né? sempre também gente que... Mas se se a ação hoje vale 24, tem gente... O Bradesco, por exemplo, falou que ela vale aí 38, então provavelmente tem alguém aí que acha que ela vale menos do que 24, entendeu? Talvez essa pessoa esteja certa, talvez ela esteja errada. Mas então se alguém tá apostando abaixo da Petrobras, ela tá 24 hoje, então porque ele acredita aí que ela realmente vale aí menos do que isso, ou É aquilo que eu falei. Na verdade, por exemplo, igual você está assistindo o nosso programa, daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, desses analistas de mercado. É o seguinte: essa decisão, você tem que ouvir, assistir o nosso programa. Aqui você vê que a pauta que a gente trata é muito mais de fazer você pensar, né? E é importante que você pense, ouça, leia outras coisas e avalie para você tomar a sua decisão. A decisão com relação a quanto que você vai entrar na ação e quanto você vai colocar de dinheiro nela é uma decisão muito, muito pessoal, porque cada um tem um recurso. Isso que o Matheus falou aqui muito bem, ele falou rapidamente, é o seguinte: nunca comprometa todo o seu capital que você possa precisar dele daqui a 3, 4 meses. O mercado pode cair, você ficar com medo e sair realmente realizar um prejuízo grande, né? Então, assim, tem que ter essa gestão do seu dinheiro e essa gestão de como você vai entrar em cada papel. Você tem que colher essa informação aqui, ler ali e tomar a sua decisão. Ou seja, basicamente avaliando qual que é o valor, no seu entendimento, real daquela empresa e se esse valor real dela está realmente descontado, aonde você vai poder comprar e ganhar um dinheiro com isso. Basicamente, eu acho que, né, simplificando esse tema todo, essa decisão ela é muito de foro íntimo. Não adianta a gente ficar... Cada um entra numa posição e está num momento específico, então essa escolha tem que ser pessoal. Por isso que é importante você absorver conteúdo de todas as áreas, né? De ler jornal, hoje a Infomoney você tem, que é gratuito, você tem invest.com, enfim, você tem um mundo de ferramentas hoje que você vai poder perceber um pouco mais, conhecer um pouco mais da empresa que você quer investir, né, Matheus? Fala aí. Buscar aí, então, realmente uma tese, né? Buscar ler para formar aí uma tese, formar uma ideia aí de investimentos que faça sentido aí, e a partir disso que você tiver construído aí um cenário e tiver acreditando aí que alguma ação vai subir ou que ela vai cair, você faz então o investimento em cima disso. Agora, a gente tinha até comentado agora há pouco da Telebrás e dessas questões das blue chips aí. Então, a Telebrás aí foi uma ação que se valorizou bastante aí agora com esse anúncio de privatização. Mostra pra gente aí, Rodrigo. O Gilberto, entra aqui na tela aqui. Você vê como é que isso é a receita do que não fazer, tá? Ó, no dia 16, no dia 20 do 8, ou seja, 8 dias atrás, a Telebrás valia R$22. Aí saiu aquele assunto da privatização. Sabe para quanto que ela foi? Ela chegou a custar R$500 uma ação. Ou seja, ela teve 2.000% de valorização em 8 dias. Agora já até recuou um pouco e está com uma valorização, Matheus, só de 500%. Então o que acontece? É claro que isso é uma distorção de mercado. Ontem nós conversamos, eu e o Matheus, sobre isso. É o seguinte: o que significa uma valorização de preço? Será que essa empresa vai ganhar 1000 vezes mais? Né? Será que essa... 1000 vezes mais lucro? 2.000 vezes? É uma loucura, isso não tem sentido. Então, essas distorções, fala um pouco sobre isso, Matheus, que isso acontece... assim, no mercado, geralmente, né, as pessoas tendem a achar as ações melhores quando tem essa conversa de privatização. Tradicionalmente, as ações sobem aí quando falas que elas vão ser privatizadas, né? Mas entre melhorar aí a empresa, né, porque a gente sabe, privatizando, uma série de burocracias tendem a diminuir, eles costumam enxugar aí um pouco o corpo, aumentar a eficiência, o que isso costuma contribuir aí para a melhoria da empresa. Entre a empresa melhorar um pouco porque ela foi privatizada e ela ter uma valorização aí de 2.000%, é o tipo de coisa que você fica
você entender, né? Não, mas tudo bem, a empresa melhorou, mas será que justifica um aumento tão absurdo assim de R$ 20 para 500, chegou a R$ 500. Agora ela voltou. Reais, E tem, então, assim, o tipo de distorção que tem no mercado que agora voltou, né? E a gente fica sem saber, assim. Não, mas ainda está muito alto ainda. Para onde que vai isso, entende? Se você parar para pensar, o mercado já vai abrir aqui, ó. Não, ela tá até em leilão, tá? Ela nem começou a abrir ainda não, tá em leilão ainda, até agora a Telebrás aqui, 261. Mas enfim, ó, eu corro desse tipo de negócio, Matheus. Mas tem também, assim, como tem um detalhe, né? Até o B3, que são as ações aí ordinárias, elas subiram bem mais do que as preferenciais, né? Possivelmente também essa questão da venda, que dependendo da forma como isso for privatizado, aí as ações ordinárias vão se beneficiar bem mais do que as preferenciais. Talvez isso explique um pouco aí desse crescimento tão grande que teve aí. A gente tem que observar o seguinte, aquilo, tem que ter muita responsabilidade. Eu sou um investidor muito agressivo, mas de qualquer forma, eu não tenho coragem, Matheus, sinceramente, de colocar um dinheiro numa situação dessa. Igual agora ela voltou para 260, com uma expectativa que ela vai subir de novo para 500. Ela pode até subir, mas ela pode voltar, igual já aconteceu com Taurus, com Mondial, com uma infinidade de ações aí, que aquela Mondial saiu de R$27 para R$800 e depois voltou para os 27. Então, ou seja, por exemplo, para quem entrou a 27, saiu 800, beleza. Eu estou até num grupo de WhatsApp aí que tem um cara lá que ele entrou na Telebrás lá, acho que a 30 e poucos reais, e saiu lá por volta, acho que 200 e tanto, quase 300. Ganhou, assim, boa grana, né, em poucos dias. 5 vezes o dinheiro dele. O cara botou Pelo 100 mil, saiu com 500 mil, exemplo, dinheiro, nem sei quanto foi, valendo. mas se entrou com 50, saiu com 250 mil em dias. Eu nunca dei essa sorte, Matheus, eu nunca peguei assim, uma coisa assim, mas eu acho que é porque eu nem olho. Sabe o que eu tô falando? Se você ficar tem jeito, buscando, arriscando com esse tipo de coisa, uma hora ou outra você ganha. O problema todo tem que ver se o tanto que você ganha vai ser maior do que o tanto que você perde. Porque agora, por exemplo, o cara, vamos pensar aqui no cenário, 261 tá aqui. Eu viro e falo assim, nossa, eu vou entrar nela 261 hoje, porque ontem ela chegou, ontem ela desceu a 133, foi a R$500, depois foi a 300, voltou a 261. Então ontem ela valorizou e desvalorizou 5 vezes durante o pregão. Inclusive, durante várias vezes no dia eu fiquei acompanhando, ele entrava em leilão, porque ele entra em leilão quando existe uma movimentação muito rápida de percentual, normalmente a B3 interrompe isso e faz um leilão com aquelas operações. Então assim, eu fico olhando mais a título de curiosidade, mas eu não entro nisso, porque volto a te falar, eu não tenho... primeiro, que eu não acredito, falei há pouco aqui da questão do valor e do preço, eu não acredito que uma empresa, depois de ser privatizada, ela vai ganhar 2.000 vezes mais. Eu acho que isso não existe. Essa situação ela é surreal. Então, você imaginar isso, tem essa questão das ordinárias aí, porque vai acontecer são novas IPOs, é isso que vai acontecer? Não sei exatamente. Então vai acontecer, então sobe mais um pouquinho, mas convenhamos, 2.000%. Então, assim, esse tipo de mercado é a mesma coisa se você ficar jogando em roleta em cassino. O nosso negócio aqui, igual eu estou te falando, a gente tem que pensar, porque quando você trabalha com sorte, a sorte tem dia que você tem ela e tem dia que você não tem. Nós estamos pensando aqui no nosso futuro. Nossa ideia aqui de maneira global é uma ideia de médio e longo prazo, quando a gente vem discutir e fazer uma cadência de programa. Então, ou seja, esse tipo de aventura, eu chamo de aventura, tá, Matheus? Eu digo porque eu não sei se alguém tem alguma informação ou algum fundamento para fazer tal movimento. Talvez aquele que entrou no mercado a 22 e foi surpreendido por ele a 300, tenha tido uma boa notícia, que entrou a 22, imaginava que ela fosse para 25, esperando ganhar 10% aí. Acontece uma coisa dessa. Aí tem muita gente também que certamente entrou a 22, vendeu a 30, achando que estava fazendo aí o melhor negócio da vida. Porque já estava subindo 30%, o negócio aumentar muito mais, né? Pois é. Então a gente tem que ter uma responsabilidade com relação ao tipo de coisa que a gente fala. Outra coisa que eu quero tratar, que é muito importante, são os especialistas, Matheus, os analistas de mercado aí, entendeu? Que no fundo eu assisto alguns, né, pela manhã, e eu sempre ouço muito mais para saber uma notícia de preço de commodities, como é que tá a economia global, assim. Na verdade, tá um tal de analista, Matheus, que fala 10 minutos que a bolsa vai subir,
em seguida ele fala 10 minutos que a bolsa vai cair e no dia seguinte conta que acertou. Eu acho interessante isso. É impossível do cara errar. Ele fala uma defesa contundente que vai subir, daí 10 minutos ele faz uma defesa contundente que vai cair, e aí no dia seguinte ele fala, conforme eu falei ontem a bolsa subiu, ou conforme eu falei ontem a bolsa caiu. É o seguinte, essa história de analista é o seguinte, toma muito cuidado com relação a isso. Essa análise, por exemplo, tenha o que nós estamos falando aqui, o que os outros estão falando ali, o que você vai ler da colar, mas a ideia é o seguinte, essa decisão, ela nunca vai deixar de ser sua. No dia que você jogar essa decisão na conta de alguém, ou seja, seguir uma ideia minha ou de quem quer que seja, a ideia basicamente é que você vai levar ferro, entendeu, Matheus? Essa decisão, igual eu estou te falando. Outra coisa que eu acho que é importante, os bancos convencionais hoje estão mandando muito call de compra atrasado. Eu mesmo recebo direto. Eles mandam, por exemplo, você pega uma Telebrás dessa aqui que subiu 2.000%, então ela subiu ontem. Aí chega hoje de manhã, tem um call lá para mim lá, banco tal, sugere que compre Telebrás, ou seja, notícia velha. Notícia velha, e você entra a tendência aqui, se você entrar 260, é muito mais desse preço voltar para 100 ou 50 ou 20 do que ele voltar de novo a 500. Muito cuidado com a informação e pega essa informação. Você tem que digerir ela, você, dentro de tudo que a gente falou, da sua capacidade de capital, da necessidade que você vai ter desse dinheiro a médio prazo e fazer as suas decisões, entendeu? Mas basicamente você está investindo numa empresa. Então a métrica principal, eu acho, para ficar no tópico desse programa, eu acho que é preço e valor, ou seja, ela tem um valor de mercado que você percebe, não está tendo mudanças significativas na geração de valor daquela empresa e o preço está muito abaixo, pode ser uma oportunidade, né, Matheus? Basicamente é isso. Fala mais alguma coisa sobre essa história de especulação, assim, que é o que então, a gente isso está que você está falando aí vai muito em linha com esse tipo de ideia de investimento, nesse value investing aí, que é buscar justamente investimentos que tenham aí essa diferença entre preço e valor. O Warren Buffett falava um pouco disso, né? Que ele buscava empresas que tinham valor e ele buscava sempre comprar aí empresas descontadas, né? Que o preço estava abaixo aí do valor. É uma estratégia de investimento bem interessante, mas é claro, tem outras estratégias também, né? Que igual a gente estava falando aqui, o pessoal que gosta de especular, talvez fazer alguma coisa pegando mais esses movimentos de aposta, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que é bem interessante sim, esse tipo de investimento em valor, você buscar aí alguma coisa que você acredita, que você acha que vai dar certo. Se você tiver algum conhecimento aí mais aprofundado, você pode fazer um valuation da empresa, né? Você pode realmente calcular com um Excel aí qual que é o preço justo da ação, é o que esses analistas fazem para chegar nesses valores, igual a gente falou aqui do Bradesco, falando que a Petrobras vale R$38 ou vai valer lá na frente. Se você tiver um conhecimento um pouco mais aprofundado, você também consegue fazer isso, e isso vai te ajudar aí a embasar aí toda essa tese que você tem de compra para essa ação. E o legal de você calcular até o valor exato da empresa é que você consegue ver, né, o quão descontado que ela está. Se você fez uma conta aí e achou que Petrobras vale R$30, hoje ela está 24, você consegue exatamente calcular o quão barato que ela está. Então, mas não tem, eu acho que não tem aí necessidade, obviamente, de fazer esse tipo de conta para investir em ações. Basta você aí olhar o mercado, tem vários relatórios que fazem esse tipo de conta também para você, caso você não consiga fazer, e você pode então sozinho aí tomar a sua decisão buscando aí a opinião de outras pessoas. Tá. Para fechar aí, Matheus, vamos só reforçar aqui agora no dia 19, né? Agora mês que vem, dia 19 de setembro, né? Já está podendo fazer as inscrições? Como é que é o procedimento? Já está podendo fazer as inscrições aí, tem algumas semanas já. Então, o evento que a gente está organizando vai ser o maior evento de investimentos de Minas Gerais, entendeu? Então, dia 19 de setembro vai ser o dia inteiro aí de palestras e estandes. A gente vai falar de economia, política, investimentos. Vão ter vários gestores lá, vai ser uma oportunidade para trocar ideia com o pessoal de mercado, conhecer outros investidores aí. O evento vai durar o dia inteiro, das 9 às 9, então
tenho certeza que em algum horário aí do dia 19, por mais que você trabalhe ou estude, você vai poder encaixar na sua agenda aí e ir. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para fazer a compra do ingresso, deixar o link do site do evento, que é só entrar lá no Simpla e colocar seus dados. Quanto que vai ser o valor? Vai ser um valor aí de R$30, é um valor simbólico que a gente está até doando esse valor. E assim, realmente tenho certeza que o conhecimento aí vale mais do que esses R$30. Uhum. Então, para fechar o programa é o seguinte, dia 19 está chegando, agora nós estamos no finalzinho da semana aqui, são 2 ou 3 semanas, né, que nós estamos faltando? Acho que tem 3 semanas, 3 dia semanas. 28 até o dia 19. É importante a participação de vocês nesse tipo de evento, não só desse, mas buscar informação. Eu acho que está assistindo nosso programa, eu queria que você inclusive compartilhasse, para você que gostou do nosso programa, que está acompanhando, passasse esse programa, hoje foi um pouquinho mais longo, passasse esse programa para amigos que estão tendo interesse nessa área, vão lá nesse evento esse dia. Eu acho que eu estou ansioso para chegar nesse evento, eu te confesso, conhecer essas pessoas, são pessoas importantes desse segmento que vão estar lá, então assim vai ser uma boa referência que a gente vai ter, poder dividir histórias, né, com o investidor. Você vai conhecer um ou outro, eu vou estar lá, certamente vou conhecer alguns investidores do meu perfil, isso de alguma maneira consegue me ajudar no meio desse projeto, entendeu, Matheus? Nós vamos ficar por aqui, na semana que vem nós estamos de volta, dá um likezinho aí no nosso programa aí, para poder curtir, né, dá um like, repasse esse vídeo e não esqueça também de fazer a inscrição no nosso canal. Nós vamos ficar por aí, até semana que vem, beleza? Abraço, galera. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!